Acho que é um jogador para compor. Agora, do Nuno, principalmente, eu espero. Acho que o Nuno tem condição mesmo para brilhar no futebol brasileiro. E o Garré é bom jogador. A questão do Garré, para mim, é física. Se ele conseguir se manter bem fisicamente, cara, tecnicamente o cara tem talento. Tem talento. E se o Neiser vier, aí melhor ainda. Repito, não acho que é um jogador para agora. Jogador que tem pouquíssima bagagem em futebol profissional, mas chegaria para se desenvolver. E é um bom jogador. Então, no final das contas, cara, o equilíbrio dessa equipe ele é muito maior do que era o time do ano passado. E dos estrangeiros, Capasso e Sforza não fazem parte. Eles não vão fazer parte do elenco do Vasco nesse ano. E se fizerem, vão ficar treinando em separado. E outro jogador que deve ser negociado, ou se não for negociado, vai perder espaço naturalmente na lista de relacionados, é o Jean David. Então, assim, esses 3 estrangeiros você já não conta. Não conta. Porque eles não fazem parte dos planos do Vasco. Então, cara, apesar do Vasco estar trazendo muitos estrangeiros, isso não vai ser um problema. E a minha expectativa é que pelo menos um desses 4 que o Vasco trouxe, Nuno, Garré, Lloyd e muito provavelmente o Palácios também, o Lloyd, inclusive, eu dei a notícia exclusiva hoje que estava perto, assim como eu dei a notícia exclusiva do Nuno Moreira na semana passada inteira, o Vasco ainda aguarda o documento assinado pelo Alan Expor, mas o sim já foi dado. O jogador está pronto para poder viajar e o Vasco esperando a emissão das passagens. Quando o documento assinado voltar para o Vasco da Gama, a gente traz a informação aqui. E se não voltar, a gente também traz a informação. Mas o sim já foi dado. Então, pelo menos se um desses jogadores desempenhar com a camisa do Vasco, já vai ser positivo. Eu espero que todos desempenhem. Mas eu tenho uma esperança muito grande também do Adson, cara. O Adson é um jogador que, enquanto ele esteve ali, principalmente sob o comando do Rafael Paiva, jogando pela direita, aberto pela direita e puxando para o meio, ele foi importantíssimo para o Vasco. É um jogador testado já no Vasco e que já mostrou que tem potencial para dar. Compreende? Então, digamos que o Nuno vá muito bem e que o Adson volte dando a resposta que a gente sabe que ele pode dar. Pô, você tem um time equilibrado, cara. Ainda tem um Estrela que pode voltar, que é um garoto talentoso também, que tem condições. Sobre Villagra, é um jogador que o Vasco tem interesse, mas é caro. É caro e nesse momento o Vasco não tem grana para poder comprar esse jogador, para poder fazer uma negociação. Tem interesse, mas eu acho difícil sair negócio. Pelo que eu soube, é isso. Sul-Americana, como bem lembrou aqui o Lucílio Carvalho, enfim, para quem estava na histeria, para quem estava no desespero, para quem estava gritando aí as 7 chaves, e que se perdeu completamente em cobranças que precisam ser feitas, mas você não precisa xingar ninguém para fazer cobrança, você não precisa depreciar ninguém, você pode fazer muito bem uma análise decente, principalmente porque as pessoas geralmente fazem análise sem informação, e eu, com todo o respeito, com toda a humildade do mundo, eu sempre faço análise baseada em informação, e sempre falei para vocês, os reforços vão chegar. O Vasco não vai e não trabalha, em hipótese alguma, com a possibilidade de fechar a janela sem estar com pelo menos 2 a 4 atacantes contratados. E isso foi feito. Aí eu quero ver se as pessoas que tiveram a mesma força para poder cobrar, para poder gritar, para xingar os outros, vão ter a mesma humildade para reconhecer que pelo menos eles conseguiram, depois de erro, depois de demora, contratarem os jogadores para dar para o Fábio Carille. Tá? Então as contratações se concretizem, principalmente a do Neiser Villarreal. É um jogador muito qualificado e que tem muito futuro no Vasco da Gama. Mas se não, faz parte. É um jogador pretendido aí pelo mundo inteiro. Tem contrato até o final do ano. Daqui a alguns meses vai poder assinar para o contrato. Foi artilheiro da Copa Sul-Americana Sub-20. 8 gols, 4 assistências em 9 jogos. Então, o Vasco está tentando um achado. E tomara que consiga. Tá? CT. A área molhada do CT já começou a ser construída. Tá? Então, para quem me pergunta sobre essa informação do CT, a área molhada, que é a banheira de hidromassagem, banheira de gelo e tudo mais, que o Pedrinho já tinha falado sobre ela já começou a ser construída no CT. Por que o resto das obras não começou? Pelo que eu consegui apurar, já era para ter começado, o Vasco já estava pronto para começar essas obras, mas parece que ali ao lado do terreno está tendo uma divergência do Vasco com a prefeitura, porque parece que teria que passar um tubo
My name is Ashley Puyol. Sobre SAF, cara, as conversas continuam, tá? As conversas continuam. O Vasco mantém contato ainda com os intermediários do Evangelos Marinax para poder marcar essa reunião, que já tinha sido pré-acordada aí no início de fevereiro. Então o Vasco logo mais deve encontrar representantes do Evangelos Marinax para que isso percorra, para que isso, digamos assim, ande um pouco mais. No momento, o Vasco continua sem nenhuma proposta na mesa. Nenhuma. Não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Vasco da Gama. Quem mais? Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Gabriel Sabará. Fala, pai do Lloyd. Cara, o Lloyd, já falei, o time turco aceitou a proposta do Vasco, disse que enviaria os documentos. Tanto o Vasco quanto o Lloyd estão esperando. O Vasco enviou os documentos assinados, está esperando a volta desses documentos para emitir as passagens do Lloyd e para que ele possa viajar. Mas o time turco aceitou. Notícia exclusiva que a gente deu, apesar de uma galera não ter dado crédito, mas tá lá. Graças a Deus eu não dependo mais dessas coisas, porque eu construí minha própria carreira trabalhando bastante e não dependendo de crédito dos outros. Mas tá lá. Agora é aguardar. A imprensa turca também confirmou a informação de que eles tinham aceitado. Esperar a documentação. Humano e sempre tá nessa panela de pressão. Bota na cabeça de vocês. O Vasco do Carille não vai ser brilhante. O Vasco do Carille não vai te dar espetáculo. Se você tá indo ao estádio ou se você tá assistindo ao jogo para poder ver espetáculo em relação ao Carille, esquece. Esquece. Espetáculo. Liga a TV lá no Real Madrid, liga a TV no Liverpool, liga a TV no Barcelona. Aí você vai ver espetáculo. O Vasco, a realidade do Vasco, não é de espetáculo. A realidade do Vasco é competir. É ser competitivo. É brigar por cada bola. É ser um time defensivamente mais consistente do que foi em 2024. E é ser um time que define melhor suas jogadas do que foi em 2024. Então, muita calma. Muita calma. O segundo tempo foi horroroso de ambas as partes. Do Botafogo e do Vasco. O primeiro tempo do Vasco, como eu vi muita gente reclamando, desculpa. Primeiro tempo correto, sério e competitivo. Isso eu espero do Carille. O primeiro tempo. O segundo, não. Então, essa é a minha visão. E antes da gente falar sobre as contratações, sobre o mercado da bola, muitas notícias exclusivas que o canal do Pedrosa sempre consegue dar aí, falando de mercado da bola, sempre com passo a passo, correto, sem precipitação. A gente vai falar muito sobre os reforços do Vasco da Gama e vai falar também sobre o que eu espero daqui para frente. Lembrando, só dando um recado, esses reforços podem ser inscritos até quinta-feira, até o penúltimo dia útil antes da partida, no caso da semifinal do Campeonato Carioca. Então, o Nuno, o Lloyd, se chegar nessa semana já, o próprio Garré, com toda a documentação pronta até quinta-feira, eles podem jogar, ou melhor, eles podem ser relacionados para essa partida. A boa notícia é que a temporada lá estava rolando. Então, Nuno, Garré e também o Lloyd estão em temporada. Ou seja, eles chegam sem precisar daquele trabalho de condicionamento físico. E, obviamente, eles precisam muito mais de quê? De entrosamento, de conversa, de treinamento. Agora, fisicamente, eu acho que ambos, tanto o Garré quanto o Nuno, já podem jogar e o Lloyd também acredito que pode. E a informação que chega é que a equipe turca disse sim, o Vasco da Gama tem um aceite para que possa fechar com um novo reforço para a temporada de 2025. O nome dele é Lloyd Augusto. Depois de tanta novela, tanta situação que aconteceu, enfim, o jogador poderá ser o novo reforço do Vasco para a próxima, já para essa janela, na verdade, né? A tendência é que ele viaje muito em breve ao Rio de Janeiro para que possa, enfim, assinar o seu vínculo. Informação que saiu recentemente também é que o Vasco intensificou as negociações e vai enviar representantes para que possa fechar a negociação com Neiser Villarreal, jogador que atua no Milionários, tem o seu vínculo se encerrando. Algumas mídias de fora estão dando como quase certa a possibilidade do Neiser fechar com o futebol europeu, mas o Vasco corre para que possa fechar essa oportunidade de mercado que se destacou aí no Sul-Americano Sub-20.
Brian Palacios, tudo muito encaminhado, e também a tendência é que ele seja um novo reforço do Vasco para o ataque do técnico Fábio Carille. Lembrando que o Vasco se classificou, foi para a semifinal do Campeonato Carioca e vai enfrentar a equipe do Flamengo. E a outra semifinal vai ser Volta Redonda e Fluminense. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!